ali, cavou. Então, galera, como eu tava falando, teve uma galera aí que cavou um lugar aí, eu não lembro exatamente aonde, e quando eles estavam bem longe, eles queriam, na verdade, provar que o inferno não existia. E aí, quando eles continuaram cavando, estavam bem fundo, eles começaram a ouvir nitidamente gritos, pessoas chorando, desespero. E aí eles ficaram com tanto medo, eles foram cientistas, eles ficaram com tanto medo, taparam um buraco e comprovaram que o inferno existia. Mas o inferno era ali? Cara, não tem como saber. De repente eles ouviram tudo isso, eu particularmente acredito que eles realmente tenham ouvido. De repente eles ouviram isso aí porque eles afrontaram a Deus, tá entendendo? E aí tem versículo que diz que é em um lugar, que é em outro lugar, enfim. Mas eu escrevi uma anotação aqui, ó. O que importa é saber que o inferno é um lugar literal e de sofrimento real. E a gente viu isso pela Bíblia, né? Com base na Bíblia. O pastor João já deu até referências. E pode ter uma localização física no universo, ou pode ser em alguma outra dimensão também, a gente não sabe, né? No entanto, sua localização é muito menos importante do que a necessidade de evitar ir para lá. Então, assim, cara, isso não vai trazer salvação, saber aonde é, né? Mas a gente tem que ter dentro de nós que é real, e o sofrimento é real, e que nós não vamos para lá. O que a gente precisa entender é que precisamos evitar ir para lá. E para isso nós temos Cristo, como o pastor bem falou. Beleza? Então vou fazer agora uma pergunta para o Diogo. Pulei, mas tá dentro aqui do que... vamos lá, Diogão. Essa é a pergunta que tem pegado uma galera, né? Ainda mais hoje, nos dias de hoje aí. Galera que anda conectada, ouve muita coisa ao mesmo tempo, escuta muita coisa. Então vamos lá. Ouvir música secular é pecado? Mesmo se é música com conteúdo verdadeiro, poesia e tudo mais. Complicado, hein? Não sei responder isso não. A próxima vai completar a parada, não acabamos não. Tá, então vamos lá. Eu até conversei com a galera aqui também, o pessoal que tá aqui, a gente estava trocando uma ideia antes disso, antes da gente começar a live aqui, e ontem, na verdade, se não me engano, antes de ontem, e o pessoal me ajudou nisso, me orientou, porque eu também tenho uma dificuldade quanto a isso, quanto a essa questão de música. Porque se a gente for falar somente de música, parece que a parada fica muito simples da gente responder, mas a gente tem que abranger um pouquinho isso aí. Se a gente for falar, obrigado, Renato. Se a gente for falar que música do mundo é pecado, você vê filme de terror? Agora... Não marca ninguém não, pelo amor de Deus. Você vê Malhação? Eita! Fala o nome do pai, colega! Fala o nome! Fala. E por aí vai. Porque o meu embasamento é qual a motivação, a sua motivação para ouvir essa canção e qual a motivação que essa pessoa teve para poder fazer essa música. Primeira coisa. Outra coisa, te edifica, escandaliza. E aí lá em 1 Tessalonicenses 5:22 diz que nós temos que fugir da aparência do mal. E aí, pastor, como é que fica? Tá vendo? Tá vendo? Posso continuar aqui? Tá certinho? Então, glória a Deus. Olha só, mas com tudo isso, eu até anotei aqui porque isso é difícil. Com tudo isso, eu não vejo como pecado algo que não agrida a santidade de Deus, algo que não incite o pecado, algo que não exiba a sensualidade. Porque se a gente for falar que aquilo que a gente está ouvindo, exemplo, a música Jesus Cristo do Roberto Carlos, só fala de Jesus Cristo. Não é uma música cristã, ou não é uma música gospel, digamos assim, mas é uma música que só fala de Jesus. Essa música seria pecado ouvir? Porque ela é secular? Uma música que homenageia o Pai. E aí, como é que a gente lida com isso? Natureza.
Então agora eu volto para você a pergunta, para você que fez. Eu quero te deixar bem à vontade para responder isso. Você vê filme de terror, você vê Malhação, você vê Big Brother, você vê novela, e aí diz você se é pecado ou não ouvir música secular e analisa bem o que você está ouvindo. É isso, eu acho que eu respondi isso. Só isso. Meu parceiro, vou até fazer a próxima logo, já que você está nessa linha aí. Toda música gospel é santa e toda música secular é profana? Então, eu acho que não seria correto, Léo, eu responder essa. Eu acho. Essa fui eu que fiz. Eu acho mais perfeito ainda. Foi o Leandro, ele tentou fugir de caçou ele. Mano, responde. Que diferencia, dentro disso, o que diferencia o gospel ser santo e o secular ser profano? Rapaz, Foi você que fez? Foi. Pô, que pena, cara. Fazer a pergunta é bom, velho. Você achou que outro ia responder? Pô, Jesus. A palavra diz assim, ó, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Como você abençoou a galera que ia responder, a bênção voltou pra você. voltou. Treta. No caso, voltou em dobro, porque eram duas, né? Logo em Isso seguida. aqui, isso é treta gospel. Treta agora. E falaram que não ia ter treta aqui, tá vendo aí? Mas a treta é sua contigo mesmo. Você responder, Jesus precisa de música boa lá? Música? Música boa? Não, ele precisa de música. Da nossa música? Da nossa música? Não. Da nossa não. Eu acho que a galera que caminha há bastante tempo comigo aí, que a gente ministra louvor há muito tempo, vai lembrar de um vídeo que eu coloquei uma vez na igreja pra gente assistir. Renato deve lembrar disso, Léo também, Nanda tá ali atrás. Que era o som de estrelas, som de baleias, aí o cara começou a louvar junto com isso. Né? Depois eu posso até ver o nome desse vídeo novamente, mandar pro Léo. O som das estrelas? O pastor João também viu. Então, de verdade, Deus não precisa da nossa adoração. É a gente que precisa adorá-lo. É bem diferente. A necessidade é nossa e não dele. Exatamente. Na verdade, todo ser foi criado, todo ser humano foi criado para a adoração de Deus. Então, quando ele não encontra Deus na sua essência para adorar, ele começa a adorar outros deuses e começa a adorar outras coisas, tentando preencher aquele vazio. Mas nós fomos criados para adoração e não o contrário. Não é a nossa adoração que vai levar Deus a algum lugar. Mas, e qual era a pergunta mesmo? Toda música gospel é santa Toda música gospel é santa? e Não. toda música secular é profana? Eu também acredito que não. Como eu disse, a música é Jesus Cristo de Roberto Carlos, cara. Eu não posso falar que uma música dessa é profana porque ele está exaltando ali Jesus da forma dele. Renato Russo, ele falou sobre 1 Coríntios capítulo 12, falou sobre o amor, que é o... 13, é verdade, que é o dom supremo. 12 está falando de todos os outros dons. Ele está falando sobre o dom supremo, né, o amor. Então, agora, toda música gospel é santa? Não, porque imagina, eu adorar a Deus falando, te chamei para tomar um chocolate quente. Será que ele vem? Será que ele vem? Vingança, sabor de mel. Ei, você que me viu passar na prova não me ajudou, meu irmão. Será comida de bicho? Então, de verdade, eu acredito que não. E aí, o que diferencia, né, Léo? A terceira parte da pergunta, o que diferencia O gospel ser o gospel ser santo e o secular ser e profano. o secular ser profano? Jô, só para contribuir aí, eu acredito que não só toda música gospel não é santo, como não é louvor. Sim. Entendeu? Então não é porque é gospel que é louvor e que é para exaltação do Senhor. Eu já Há uma ouvi... diferença entre louvor e música gospel. Sim. Música gospel é música pro crente ouvir e curtir. É isso aí. É pro prazer dele. Que pode ser até uma piada. O Na louvor música é a que tá adoração falando. a Deus. Não tem como a gente falar que o cara tá adorando a Deus tomando chocolate quente, chamando ele para tomar chocolate quente. Mas, cara, eu vou te falar, a grande dificuldade Aí, do eu povo acho que Leandro é de pode quem tá fazer uma cantando. O que você acha, Leandro? A dificuldade da galera, cara, é de saber quem tá cantando. Se o cara que canta é um cara que tá lá no mundão, se diz secular, e ele canta uma parada gospel, a galera vai achar que a música é profana, independente do que estiver falando. Só que nós temos compositores hoje, no meio gospel, que fazem música tanto pro gospel quanto pro secular, e ótimas canções, tá? Que são músicas de adoração que a igreja usa para adorar dentro das igrejas. E o mesmo cara que fez diversos pagodes pro cara agarrar a mulher, que a mulher foi embora e ele chorou, é o mesmo cara. Só que na nossa cabeça, porque uma foi cantada por um cantor intitulado gospel e a outra está sendo cantada
por um cara que é de uma banda secular, um grupo secular, é profano. A própria música do Regis Danese, ele canta como gospel, só que tem diversos grupos de pagode que cantam. Então, calma aí. Se eu ouvir o Regis cantando, é gospel, é santo. Agora, se o grupo de pagode cantar, é profano. A mesma canção. E aí? Essa é a parada. A galera tem que entender, cara, que independente da música, não estou querendo estimular ninguém a cantar nada, a principal parada que vai diferenciar da música ser gospel ou não, no meu entender, é a forma que você apresenta ela. Motivação, como eu falei lá no começo. Adoração. A sua motivação é adorar o Senhor. Deus habita em meus louvores, não da música gospel. Eita! Ele está entronizado em meio à adoração. Então, eu fico diante de tudo que foi muito bem assim que o Diogo falou, se vai edificar. Né? Então, nós somos edificados quando nós estamos adorando. Nós somos edificados quando nós estamos no meio da adoração. Por quê? Porque o Senhor está presente. Porque Ele está ali no controle, entronizado, né? Reinando. Então, eu entendo exatamente isso. Tem problema ouvir outras músicas, né? Que não vai ferir a santidade de Deus, como foi falado, né? Vai edificar? Então é como aqui no inferno. Legal, né? Querer saber onde né? Se o diabo vai reinar e tudo mais. Nenhuma pergunta é boba, né? Todas as perguntas são relevantes e precisam ser respondidas. Mas a gente tem que entender o seguinte: vai edificar? Então, mais do que gospel, é adoração. O Senhor vai receber, porque a motivação da música gospel, da adoração, tem que ser aquele que está sendo adorado, se ele está recebendo, se ele está se alegrando, se ele está no negócio, se ele está habitando, foi o que o Léo falou. A letra é bonita, pode até ter sido inspirada por ele, mas no momento que ela está sendo cantada, lá no show do pagode onde foi falado, as pessoas estão com uma outra motivação, o Senhor está sendo exaltado com a mesma letra, quem está cantando está com a vida no altar, quem está cantando tem a motivação de exaltar o Senhor, ou porque é uma música que está em evidência e está na boca de todo mundo. É interessante dizer, pastor, quando o senhor falou aí que o Senhor habita em meus louvores, uma vez eu ministrei sobre isso para a galera também que caminha com a gente, o seguinte, que não existe lugar melhor para estar do que a nossa casa. Às vezes você está no trabalho e você está passando mal, você fala para o seu chefe que eu quero ir para casa. Ninguém fala eu quero ir para o hospital. Você fala eu quero ir para casa. Às vezes você está passando férias na casa de um amigo, casa de praia, tem tudo bom e do melhor, mas quando você chega na sua casa, pode ser a casa mais humilde que seja. Quando você chega na sua casa, você, graças a Deus que eu estou na minha casa, que bom estar na minha casa. Então quando Deus fala, eu habito em meus louvores, olha só como Ele acha bom e acha agradável estar entronizado em meus louvores. Ele está comparando o louvor que você leva a Ele, como o melhor lugar para se estar, como a casa dele, como aquele lugar de refúgio, como um bom lugar. Então, é isso. E aí, a outra parte da pergunta, a última, Léo, era? O que diferencia o gospel ser santo e o secular Ser profano. ser profano? Então, eu acho que o que diferencia o gospel ser santo é exatamente isso, algo que traga a essência e a adoração direta a Deus. E algo que traz ser profano, tanto na música gospel quanto na música secular, é algo que agrida a santidade de Deus. Marcos 3:29. Renato quer falar, acho que leram também, né? Lá em Marcos 3:29 diz assim: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, Essa é a palavra. mas será réu do eterno juízo. Então, blasfemou contra o Espírito Santo, aborreceu o Espírito Santo, deu ruim. Qual a sua motivação? Te edifica? Eu gosto, já o favor da natureza. A natureza foi Deus que fez. Então, aí a gente vai voltar lá, Nanda, lá na Santa Ceia. O que diz? Quando a gente vai ceiar, não é legal, deixa eu... Não é, gente. Quando a gente vai ceiar, Nanda, quando a gente vai ceiar, o que eu falo aqui na frente? Examine-se, pronto. Examine-se, pois homem se mesmo. Tem o homem do Espírito Santo. Eu Qual o particularmente, significado de edificar? qual é o significado de edificar? Anota aí para a próxima. É, tá pulando os outros. Eu particularmente não gosto. Eu não gosto. Por quê? A gente estava até trocando uma ideia, né?
eu fui criado, meu pai foi cantor, eu fui criado ouvindo muita música e eu tinha um estilo de vida que me fazia mal. E eu ouvia esse tipo de música, eu ouvir esse tipo de música me lembra o que me fazia mal. Então eu não gosto, não quer dizer que seja pecado e tal, eu não gosto. Até tem alguma música secular, como se diz, né? Que eu até ouço, mas a maioria não me faz bem porque me remete ao passado. Então eu não gosto, né? Como também tem um monte de música aí gospel que também me remete ao passado, então eu prefiro não ouvir, cara. Entendeu? Então, é minha posição, eu não gosto. Né? Te faz mal porque não está te edificando. Me faz mal porque não está me edificando. Puxa pro Leandro aí, lá não vai A falar. gente precisa Eu tô entender. rasgando ali. Não, porque o pastor falou uma parada que me ligou um pensamento que a gente estava discutindo eu com os amigos a respeito de motivação. Porque vamos pensar o seguinte: a mesma canção Tu És Santo, vamos lá, Tu És Santo, ponto, que nós estamos adorando aqui no domingo, talvez seja a mesma canção Tu És Santo que está sendo cantada no centro de Macumba. Entendeu? Verdade. Só que é para deuses diferentes. É o Deus da religião deles. Nós estamos. Então a motivação do nosso coração tem muito a ver com a finalidade para a qual nós estamos cantando. Tu és santo é para quem? Bom, Cara, eu pego muito nessa parte, cara, sabe de quê? A separação de música e de louvor. Eu tenho o meu momento de adoração e eu separo músicas para adorar. Isso aí. E nem toda música. Eu aprendi uma parada, que eu tenho que me ligar no que eu estou cantando, claro, entender. E, pô, tem coisas que a gente vai adorar, tipo na igreja, ou adorar no meu momento, que eu quero declarar o quanto eu amo a Deus, o quanto ele é especial para mim. Mas eu sou um cara que gosto muito de esportes radicais, a galera que caminha comigo sabe. Eu curto bike, trilha, skate. Cara, não tem como você praticar skate ouvindo o Alessandro Vilas Boas. Eu amo esse cara. Eu amo. Ouvindo Lívia Soares. Malhando, até mesmo malhando. Eu amo essa galera, cara. Esse estilo novo que a galera denominou worship, né? Eu adoro esse tipo de música. Só que, meu irmão, a gente ensaia essa música quase a semana inteira. A gente ministra ela quando o ministério que em Ruge, a gente estava toda semana em algum lugar diferente. Meu irmão, eu tirei todas elas da minha playlist, cara. Porque senão eu não ia conseguir adorar, sabe? Porque a palavra estava me trazendo dificuldade, todo dia a mesma música. E eu sou um cara que eu gosto de rock, velho. Então quando eu estou no meu momento de skate, no meu momento de lazer, lavando o carro, lavando a bike, o que for, irmão, você vai chegar na minha casa, você vai me ouvir do rock. Eu tento buscar sempre uma playlist que seja cristã. Eu usei aquela canção para adorar, eu estou ouvindo como música, simplesmente para me distrair no meu período. Então, no meu entender, o que eu estou fazendo, eu não estou agredindo ao Espírito Santo, não estou profanando a Deus, sabe? Mas eu separo o momento de adoração e adoração, e eu, cara, uma coisa que eu aprendi no livro de Eclesiastes, que existe o tempo para todas as coisas. Eu sei que eu tenho que adorar a Deus com todas as minhas atitudes e todas as minhas ações. Eu aprendi isso na escola de adoração. Mas eu também sei que há tempo para eu fazer as coisas que eu gosto, há tempo para eu curtir minhas coisas, e há tempo para eu separar um período de adoração a Deus. Então eu adoro Ele com as minhas atitudes, eu adoro o Senhor não sendo um cara cruel, sendo um cara mau. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo do amor dele, porém de vez em quando eu escuto músicas que para alguns não é legal. Mesmo sendo gospel, eu sempre fui criticado por escutar rock. Alguns ainda acham errado eu usar brinco e alargador e ser crente, sabe? Então é o que foi falado pelo Diogo, pelo pastor, pelo Renato, o Leno. É como você direciona a parada. Hoje de tarde a Inana estava trocando uma ideia lá em casa e ela veio falar sobre Caim e Abel, sobre a questão toda lá, cara, do que aconteceu com Caim e tudo mais. E, cara, tem um pouco a ver, porque a forma que Caim ofereceu para Deus, a forma que Caim ofereceu a oferta dele para Deus foi diferente da de Abel. Não é pelo produto, não é pelo material, não é por nada, é simplesmente a forma que ele apresentou, cara. Eu sei que vão ter linhas de pensamento diferentes, só que essa que eu entendo como a minha.
não é pelo que Caim apresentou, mas como ele apresentou. Na hora dele louvar a Deus com coisas que vinha da terra, que Deus deu para ele, em vez de adorar a Deus, entregando aquilo ali de coração, entendendo que era melhor, ele nem se preocupou em separar a primícia. Ele separou qualquer fruta, qualquer cereal e deu para Deus. Enquanto Abel teve o cuidado de separar a primícia, teve o cuidado de separar, de tratar e de oferecer a Deus. Assim a nossa canção, nosso louvor, nossa adoração, as coisas que fazemos, não é o que é, mas como eu faço para Deus. Saca? E assim eu entendo que é a música também, a canção, o louvor. E nisso aí envolve um monte de coisa, cara. Envolve igreja de parede preta, cara, como o pastor Jairo Manhães, né, tava falando, cara, pô, por que tem que ser branco? O centro espírita é branco, tem centro espírita que é azul, então por que o raio da parede preta não pode ter, cara? Visto que a ciência comprova que é melhor para vista. Enfim, várias discussões. Adianta. Então vamos lá, galera. Vou para a pergunta para o Renato. E aí, alguém quer comentar mais uma coisa dessa parte de música? Música é a parada mais, eu acho que pra gente então, aqui todos somos envolvidos com música, todos, né? E pra gente é uma parada que pega muito, porque nós como ministros do Evangelho, ministros de louvor, temos que tomar muito cuidado, claro, com o que nós vamos falar, porque tem uma galera ouvindo, mas ainda é um tabu para muita gente. E, meu irmão, a verdade é o que foi falado, Deus habita em meus louvores. Temos que sim se ligar no que vai ouvir? Temos, óbvio, cara. Ver se vamos ouvir música que profana o Senhor. Tem música, cara, para pensar que tem música gospel que a gente escuta, que toca nas rádios gospel, cristãs, evangélicas, seja como for que o povo chama, que agride muito mais ao nosso povo. Pausou? Voltou. Voltou? Que, cara, que vão profanar Deus mais dentro da igreja do que da galera que está lá fora, cara. Então, não se preocupa com o que o cara está tocando, com o que o cara está ouvindo. Entenda, se está te trazendo paz, se Deus está te incomodando, se o Espírito Santo está te incomodando com aquilo que você está ouvindo, mas não, também fique naquela vida de, meu irmão, estou tudo de boa, não pergunta se está bom, se está ruim, com medo de ouvir o nome do Espírito Santo, ouvir o nome de Jesus, não pergunta se a música está te fazendo bem. Então pergunta para ele, cara. Já fez a pergunta para a gente, agora pergunta para ele se isso que você está ouvindo vai te fazer bem. Agaçudo. Fechou? Próximo. A próxima é pro Renato. O que significa o versículo que diz: até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa? E por que Jesus aceita a resposta delas? Obrigado, Diogo. Olha só, o Diogo acabou de responder para mim e falou: eu não tinha direito a nada, estou lá, quero comer também. É exatamente isso. Em Marcos 15 fala que ela era uma mulher cananeia, mas em Mateus 15 fala isso, mas em Marcos 7, a partir do versículo 24, fala que era uma mulher grego, sírio-fenícia, ou seja, ela não fazia parte do povo judeu, né? Era gentia. E aí os judeus costumavam também chamar, tinha um preconceito aí, costumavam chamar os gentios de animais selvagens. E Jesus, ele fez digamos assim, um trocadilho com ela, né? Chamou de cachorrinho, que é um animal doméstico, e dar uma resposta logo de cara, ele abaixou, escreveu, e aí Augusto Cury fala muito sobre isso, sobre as atitudes de Jesus, o que provocou na mente das pessoas para poder isso fixar no coração, sabe? E foi o que Jesus fez com essa mulher. Em vez de chamá-la de um animal, como todo mundo chamava, de um animal selvagem e tudo mais, ele falou cachorrinho, opa, já tem alguma coisa diferente, já desarmou essa mulher. E provocou nela a resposta
fé tremenda. Ela reconhecia, primeiro que ela reconhecia que Jesus tinha vindo primeiro para os que são seus, e João 1,11 fala isso, veio para os que são seus, os seus não receberam, e ela sabia que o evangelho tinha que ser pregado primeiro para os judeus, para o povo da aliança. Também reconheceu que ele era Senhor. Sim, reconheceu que era Senhor. Isso aí, né, tá logo de cara. E aí, ela sabia disso. Então, Jesus, quando dá essa resposta, provoca nela uma resposta de fé, cara. Não, mas Senhor, eu também quero, mesmo que seja uma migalha, eu também preciso disso, preciso desse alimento. Né? E aí a pergunta foi, por que Jesus aceitou a resposta dela? Simplesmente porque ela colocou a sua fé em ação, sua fé em prática. Né? Então, assim, provocou a resposta dela, uma resposta de fé tremenda que alcançou a sua casa. Fez como um mestre faz com um aluno que quer buscar conhecimento. Né? Ele provoca no aluno, provoca as perguntas para ele. Igual o Renato faz com a gente, quando está dando aula. Ele provoca para você buscar, para crescer. O que é mais interessante, né, é sempre a gente ter essa ideia. Cara, Jesus vai agir da forma que nós vamos aprender, e não da forma que nós vamos nos, entre aspas, satisfazer o nosso ego, satisfazer a nossa vontade ali, né? Então, assim, nós vamos nos satisfazer depois, mas no momento a gente pode até não entender, mas depois, caraca, ainda bem que Jesus fez dessa forma, né? Ainda bem que eu passei por isso, porque se eu não passasse por isso aqui, hoje eu não estaria pronto para poder viver esse outro aqui, né? Deus é tremendo. Eu acho que foi. Alguém quer comentar alguma coisa? Foi legal. Perfeito. Bom, vou puxar agora pro Leandro. Mano. E aí, Leandro? Ó, tipo lutador de chefão. Existe pecado sem perdão? Sim. Então, vamos lá, qual? Vamos lá, Mateus 12, 31, 32. Mas a gente vai se deter a um versículo, porque eu acho que assim, sim, você ia falar ponto final, e o versículo ia responder. 31. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Existe pecado sem perdão? Sim. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é pecado? Procurei também uma explicação. Pecado, atitudes contrárias àquilo que Deus exige de nós. Erraram algo. Isso aí, erraram algo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado sem perdão. Ponto final. E isso entra na parte da música, cara. Deixa eu fazer uma Se pergunta. você cantar uma música que ofende ao Espírito Santo, você está causando uma blasfêmia. Você não falou a mesma coisa que eu, só que em outra passagem. Eu falei Marcos 3,29, blasfêmia com o Espírito Santo. Assim, poderia acontecer nesse caso aí da pessoa blasfemar contra o Espírito Santo na ignorância? Deus não pode Se ele não conhece ainda a palavra. Se a gente ainda não pregou para ele, né, porque estamos aqui guardados dentro da igreja, Eita! não estamos cumprindo o nosso papel de pregar o evangelho. Por exemplo, a gente vê vários roqueiros aí, o cara, meu irmão, cheio de piercing pelo rosto todo e serra o dente, coloca chifre, e as músicas que canta são blasfêmias. E se o cara desse se converter? Quem está ouvindo? Eu já ouvi muito Black Metal. Black Metal fala muito. Se blasfemar a partir de agora, Deu não ruim. tem perdão. Eita! Não é mais ignorante. É isso é aí. isso dito. O versículo foi É possível ter a salvação com isso. pregado. Sim, é porque a salvação é pecado. É isso aí. Então, se você já sabe que isso é pecado, se isso é A errado, partir de e agora, você passou a fazer, Isso. Olha aí, respondendo a sua pergunta. É que dá pra para quem? Para quem? Vitor. Qual Vitor? Magrinho? Ah, do Palha Seca. Tinha que ser. Moleque é bom. Esse garoto é bom. Então, Vitor, é possível perder a salvação? Sim. O pastor acabou de falar. Se você já sabe, com isso.
Se você já sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado e blasfemou, a Bíblia diz ali que é um pecado que não pai. Leandro, eu vou só te... Jesus, a Daniela botou aqui, ó. Jesus na cruz falou, Pai, perdoa porque eles não sabem. Foi Stephanie. Ah, Stephanie. Esse cara é muito apaixonado. Ele vê tudo, ele vê Dani, mano. Tudo ele vê Dani. Não, ele tá vendo Dani em tudo. Ele tá olhando aqui assim, tá olhando pra gente. Ele tá olhando pro nosso rosto, tá vendo Dani aqui, ó. Tá vendo Dani no nosso rosto. Não tá mal. Ei, vai ser só a mancha branca. Vai ser a mancha branca aqui, ó. Com o cabelo pro alto, eu vou na porta. Gente, ó, uma coisa interessante que a Grazi colocou aqui foi salvação não se perde, cara. A gente está falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é um pecado sem perdão, né? E a Isso palavra tá dizendo. não levando em consideração o tempo da ignorância. A gente entende que a salvação não se perde quando esse pecado não está ativo. Tá entendendo? Né? Eu entendo assim. Porque a salvação não vem pelas obras. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Vem pela graça do Senhor. Pela graça sois salvos. Mas a questão do pecado da blasfêmia do Espírito Santo, meu irmão, está escrito, é palavra. Não tem, se não concordamos é uma coisa, agora é verdade, está escrito, é a palavra. É continuidade, né? Isso é questão doutrinária, né? Só para reforçar a questão da salvação, nós precisamos, para receber a salvação, crer com o coração, né? Ele fala sobre isso. O quê? Que ele é o Filho de Deus, que ele veio cá, né? Isso aí. Que ele, e reconhecê-lo como o quê? Confessando com o diabo que ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, é um combo. Ninguém que Não entende existe um isso, pacote pastor. só de salvação. Existe um pacote de Senhor, né? Único e suficiente. Único, suficiente, Salvador. Então, a salvação não se perde desde que eu o reconheça como o meu Senhor e que eu verdadeiramente seja servo. E não tem como fazer Porque ele isso só sem vai blasfemar. levar, ele só vai levar quem está ligado ao corpo quando ele voltar. Então, quem não estiver ligado ao corpo e porventura na volta estiver desligado ao corpo, tem chance? Tem. Mas a salvação ali Isso é naquele assunto de momento uma próxima pergunta. é uma questão doutrinária. Só que a gente só precisa entender que a gente recebeu um presente, mas nesse presente veio um kit. Um kit é onde ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Tá? Então eu ouvi algo no seminário, há alguns anos atrás, de um pastor, pensa demais na minha vida, pastor Nathanael Lima, ele é da Metodista Evangeliana lá de Suruí. E ele falou algo que me marcou, eu já ministrei algumas vezes. Ele falou o seguinte, parece heresia, mas a função de Jesus, na verdade, o propósito de Jesus não era salvar. Ele é e sempre será Senhor. A salvação é uma consequência. Aí ele vai dar o exemplo de Titanic. Ele fala o seguinte, Titanic tinha colete salva-vida para todos. E qual é a função, você que é da área do colete salva-vida? Salvar. Mas todos se salvaram? Não. Só os que tinham bote salva-vida para estar dentro. Que aí já aponta para a arca, que já aponta para Jesus. Então tem que estar nele. Se não tiver, vai morrer de hipotermia. Não adianta. Até porque se a gente for complementando o que o senhor está falando, João 3,16 fala o quê? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não são muitos. Deus não Aquele amou o que mundo, crê e for todo batizado que será crê. salvo. Deus, Quem não Deus crê, amou, tem nem a ver com batismo. Deus Quem amou não crê, por todos, para todo aquele que nele crê. Então, aí voltando à questão, você não tem como blasfemar se você não reconhece como Senhor e Salvador. Exatamente. Ou seja, não tem como manter essa prática. A partir do momento que entendeu, acabou a blasfêmia. Até tem, cara. Tem algumas pessoas que se frustram ao longo da caminhada. Então, mas aí ele deixa de crer no Deus. Exatamente. Ele para de reconhecer. Ele para de reconhecer, porque a partir do momento que eu paro de servir a ele, eu deixo de reconhecer. Sim, conhece a palavra, mas ele deixa de reconhecer e a palavra para ele já não é mais Começa uma a regra ficar de fé. turbo. É tipo o Renato sem óculos, vê, mas vem embaçado. Ô Valber, esperamos você aqui para papo também, hein?
Renato, A gente tá de vou olho em pular você aqui, aí. eu vou fazer uma pergunta pra você, cara. Já estava direcionada a você, mas tem a ver com essa pegada aí. As pessoas que ficarem quando Jesus voltar, terão uma segunda chance? Qual o número dessa pergunta aí, gente? Tá na 11. Ih, eu mudei tudo, cara. Não, beleza, porque eu anotei aqui algumas coisas. As Tudo que pessoas você anotou nessa ordem, eu mudei. Não, mas eu mudei o número, eu só quero saber o número, irmão. Eu também mudei. Então, beleza, vamos lá. É o quê? Mudei, pô, tô cortando e colando. As pessoas, Depois, quando Que Jesus ficar- voltar, as pessoas que ficarem terão uma segunda chance? curto e grosso, sim. Então, Só vai ser mais difícil, né? então, é isso aí que o cara tem que entender. Não acha que, aí não, vou ter a segunda chance. Eu vi que foram mesmo. A pergunta foi, vai ter segunda chance? Vai ter segunda Perguntaram chance. aqui já, e aí, como? Agora que vem a Brincadeira, Não, treta. mas quem perguntou? Porque tá com medo de ficar, meu irmão. Pelo amor de Deus, mano. É do bola, é do bola. Não, é do bola. Duvido, não é do bola, não. Pô, não é esse mole, não. Então é do bola ele. Galera, vamos lá. Mas é, bola de Porque bola, sim. Apocalipse 7:13. Deixa eu abrir aqui rapidinho, porque eu estava preparado para outra, mas me fizeram essa. Apocalipse 7, Isso é rap? 13 e 14. Diz assim, ó. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E a resposta para a tua pergunta e Deus disse-lhe: Senhor, tu sabes. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, mesmo depois que acontecer o arrebatamento, né, que vai ter a grande tribulação, e aí, se você tem uma visão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, aí é contigo, meu irmão, pergunte ao seu pastor, mas a minha visão é essa, né? Depois disso, o sangue do Cordeiro continua valendo, e não só que vai ser mais difícil, cara. Hoje em dia a gente tem a graça, e hoje a gente é salvo pela graça. Daqui a um tempo, essa graça Não vai ser de graça. não vai ser fácil, entendeu? Eu ia dizer que essa graça ia cessar, mas ele é infinitamente gracioso, então assim... Não, mas vai estar sendo um consolador. Vai estar sem, porque hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, e naquele tempo ele pode até estar sobre alguém, sobre determinadas pessoas, sobre determinado povo, mas não vai estar dentro, então vai ser muito difícil. Você vai querer ser salvo, meu irmão, vai ter que entregar a sua vida. Apocalipse 12:11 diz o seguinte, ó: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, vai querer ser salvo? Vai ter que amar a Deus antes de amar a sua própria vida, e vai ser cobrado com a morte se você não for na primeira. Meu irmão, não se preocupa com isso não, vai no arrebatamento que fica melhor. É mais fácil. Só para contribuir Mas com o não vai nem Renato, por ele. Jesus disse que ia para o Pai, né? Eu já falei sobre esse versículo hoje, né? Que preparar um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Tem muitas moradas para nós. E ele disse que ele iria, mas ele enviaria o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, e que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo fosse enviado, e que ele ficaria conosco, a igreja que vai subir no arrebatamento, até a consumação do céu, até que ele volte. Então, o que nós entendemos com esse texto? Quando ele voltar para buscar a igreja, não faz sentido o Espírito Santo permanecer, porque qual é a função dele? Convencer o pecador do pecado e do juízo. Quando Jesus voltar, aqueles que foram convencidos, permitiram, né, ser convencidos pelo Espírito Santo, vão junto com ele. Quem ficar aqui vai ter uma segunda oportunidade. Aí a pergunta é: se está difícil com o Espírito Santo, imagina sem ele. Então, faça das palavras do presbítero as minhas: vá no arrebatamento, é melhor. Resumão bonito. Na escola, quando você estuda o ano inteiro e não passa, você acha que vai passar na recuperação? Filho, não fica para recuperação não. Estuda o ano inteiro e vai na primeira, que é mais fácil. Muito boa, muito boa. E João, como o pastor já leu aqui, falando sobre
Aí versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aí vem as explicações, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E aí fala exatamente da questão do juízo. Você, vai ter o arrebatamento, só que as pessoas que vão ser salvas depois disso, meu irmão, mesmo sem... gente, uma coisa que eu li aqui nos comentários, e como vai ser isso sem o Espírito Santo? O Espírito Santo vai continuar trabalhando de maneiras e propósitos diferentes, tá? Não vai mais habitar no homem, isso que a gente tem que ter. Agora ele vai falar com o homem através da live. Aí eu pergunto, o Espírito Santo estava dentro de Davi ou sobre Davi? Entendeu? O Espírito Santo não tinha sido revelado. O Espírito Santo estava dentro de Saul ou sobre Saul? Pô, então assim, antes da descida do Espírito Santo... Você está ajudando? Pretendo. Então assim, vai ser pelo juízo, meu irmão. Vai ser pelo juízo. E o juízo vai requerer algo complicado. Aí me veio a pergunta, quem é esse povo que vai ficar? Aí eu tenho pra mim, tá? Pra mim. Eu acho que o único povo que tem condições de ficar e ser alcançado depois, pra mim, é o povo de Israel, tá? E aí é uma linha teológica minha, tá? Vai Renato Santos, beleza? Por quê? Cara, é o único povo que que conhece as escrituras. Alguns não são os judeus messiânicos, ou seja, os que não são messiânicos, que não creem que Jesus é o único suficiente Salvador, né? Eles vão ficar, mas aí a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Irmão, eles têm a bagagem e o conhecimento, né, para confessar depois, cara, realmente ele era, então eu vou dar minha vida porque não tem outro caminho assim, eu vou dar minha vida por ele, tá entendendo? Então, por isso que vai vir pela morte, né? Agora, não é pela obra da pessoa, não é pelo marketing da pessoa, vai continuar sendo o sangue do Cordeiro, só que trabalhando de uma forma diferente. Salvo pela graça. Cara, travou? Só travou pra Igão. Ele perguntou qual o povo que você falou. Povo. Então, eu acho, tá? Não vai sair por aí que eu também estou falando heresia, não. Eu acho pra mim isso, tá? Eu acho que é o povo de Israel. Não todos, tá? Amém. Se não tiver algum judeu aí, algum israelita vai cair em cima de mim e tal. Tá? Eu acho que é o único povo que tem a capacidade de ficar e depois bater o pé até o fim. Meu irmão, é complicado. É complicado porque a gente quer se dar bem tudo, cara. A gente quer se dar bem tudo. Se tiver alguma coisa, não, vou falar que é verdade, porque senão eu vou morrer. Haja vista aí o pessoal que, né, se eu não confessar um crime que eu não fiz, eu vou apanhar. Imagina isso lá. Você, né? Pode ser viagem minha, mas é o que eu acho. É. Todo mundo tranquilo com esse assunto? A pergunta é pequenininha, cara, mas rendeu pra caramba. Eu vou comentar aqui uma do pessoal de casa aí, mas tem a ver com o que a gente já falou, né? Como descobrir o meu chamado? Alguém quer responder essa? Quer responder, Leandro? Mandaram essa pergunta aqui. Como descobrir o chamado? Tem essa aqui? Tem, a 14. Como descobrir o meu chamado? Pessoal que vai ter que responder. Por isso que eu não comentei nada sobre ela. Foi o Vitinho que fez, mas ela já tem. É, que está com o meu ministério aqui pra mim. Já entra nessa Mas pergunta tá já. bom. Então pode responder essa então, Diogo. Então calma aí, antes de responder essa então, eu vou com uma outra aqui que tem a ver um pouco com a parada da música. Balada gospel, pode? Então, tem a ver com a parte Quem da perguntou lá a princípio? Não vou nem Se for, não vou falar o nome. assim, porque aí o pastor João vai responder. Foi feito no direct? Foi feito no direct ou foi ao vivo. Tá aí, Foi no ao vivo então, foi o Júnior. Foi não. Foi Fernando. Fernando? Então, Fernando me passou errado. Desculpa. Foi Fernando. E aí, pastor João? Fernando. John Milk. Balada gospel, pode? Todas as coisas são lícitas,
mas nem todas convêm. A única dificuldade minha com a balada gospel é que o cara quer lá, velho. É o beijo na boca. Então, essa ração, pá, não sei o que, chega, sentir como se estivesse no baile do mundo, aí bebe a cerveja sem álcool, bebe não sei o que, aí vai fumar aquele cigarro de pilha. Pô, então eu não entendo, se você quer ir pra uma balada, então vai pra de verdade, pelo menos você não vai estar enganando ninguém, mano. Eu já penso um pouquinho diferente, Léo. Balada gospel pode, a balada do crente é domingo no culto. Eita! Culto, adora a Deus, essa é a tua balada. Agora já tem até luz piscando, fumaça, Gabriel aqui gritando, couro comendo, a garrafa de café. Nessa, pastor, a balada gospel? Pronto. Tá respondido, irmão? Tá respondido? Então vamos lá pro Diogo. Então vamos lá. Eu gostei dela. Como descubro o meu chamado? Foi a pergunta. Ou ministério, né? Que aqui escreveram, quando a primeira pergunta é ministério. Foi ministério. Foi ministério a primeira? Foi. Beleza. E depois, como descobri o meu chamado? Então eu coloquei assim, primeiro, orando. Eita! Tem que orar ao Senhor, perguntar ao Senhor, ter discernimento para Ele te dizer qual é o seu ministério, qual é o seu chamado. E aí, você precisa separar algumas coisas. Você está perguntando qual o seu chamado. Existe chamado ministerial, chamado espiritual e chamado natural. É isso, presbítero Renato? Vai ter que perguntar, pastor João, é isso? Então, existem esses três chamados. Chamado ministerial, vamos lá. Chamado ministerial está em Efésios 4, 11 e 12, que diz que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, doutores e pastores. Esse é o chamado ministerial. Chamado espiritual, 1 Coríntios capítulo 12, tem 9 dons espirituais, de lambuja tem no 1 Coríntios capítulo 13. Então tem mais um dom para você aí. Se você achar que 9 são bons, se atenha no amor. Mas o amor você vai ter que amar todo mundo como Jesus amou. Então, dá uma música isso aí. E aí existe o chamado natural. O que é o chamado natural? É aquele exemplo. O Renato canta. O Xuxa, ele toca violão e toca teclado. Lennon toca violão e canta. Pastor João ministra a palavra. Ele já tem 3 chamados dentro de um só. Mas se você já o seu dom natural foi, por exemplo, cantar, e você canta desde pequeno, esse é o chamado natural que Deus já te deu. É possível você adquirir um chamado natural? Sim. Ore ao Senhor também. Ele vai te direcionar, vai te vocacionar, e você pode estudar e aperfeiçoar aquilo que talvez você não saiba. Aprendeu, aperfeiçoar. Violão, tem gente que é autodidata. Tem outros que entram numa aula. O autodidata toca pra lá, pra cá, né? É esquerda ou direita. Vai lá, vira, toca de novo. Então, se o cara ele nasceu com o dom e ele fizer uma aula, ele vai aperfeiçoar e vai ficar melhor ainda. O cara que não tinha esse dom natural, ele estudar, ele também pode aprender? Pode aprender. Veja eu. Aprendi a tocar violão, 3 notas, fiz uma música, acabou. Eu não quero mais, dói muito o dedo. Mas tem gente que continua tocando e aprende. Então, eu acho que é isso. Como descobrir meu chamado? Orando, entendendo se o seu chamado é ministerial, espiritual ou natural, e aí pedir ao Senhor a vocação para um deles. E a Bíblia diz que a gente pode pedir os dons e procurar os melhores dons. Exatamente. Procurar com zelo, né? Olha só. E é isso. É isso aí. Como descobrir o chamado? Ele já disse ali, orando. Orar é um diálogo, é uma conversa. Então você pergunta para aquele que te chamou qual é o seu chamado. E isso vale para o ministério. Sim. Apóstolo. Então vamos lá, vou pular aqui as 2 perguntas e vou pegar no que tem a ver, né? O que fazer quando o meu chamado e o meu Eu acredito aí que já tu tem que parar primeiro, porque tem alguma coisa pegando de errado contigo, porque esse tipo de pergunta não deve existir na vida do crente, porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela é cercada de certezas. Então, se você tem dúvida, tá errado. Não é o seu chamado ainda. Porque assim, se já estava comentando sobre isso, que chamado é um relacionamento com o Senhor, a partir do relacionamento com o Senhor, você vai descobrir automaticamente, a partir da revelação dele, o que você foi vocacionado a fazer. E Efésios 4:11, né, baseado nisso, né,
dos 5 ministérios, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, a gente pode entender esses 5 ministérios a partir deles, a nossa vocação. Por exemplo, a gente que trabalha com música, a palavra de Deus não é clara em dizer que existe um ministério musical, certo? Eu não vejo na Bíblia um ministério musical, mas o músico em si, ele desenvolve a partir da ministração dele. Pastor, poder revelar, travou? Não, só fala a pergunta de novo, porque travou na pergunta. O pessoal tá ouvindo a resposta do Leno. Tá, o Leno está respondendo uma pergunta que foi feita. O que fazer quando o meu chamado e o meu ministério são diferentes? Devo escolher um só para seguir ou tenho que manter os dois? Então, continuando o que eu estava falando sobre isso. Essa pergunta não deve existir na vida do cristão, porque se a Bíblia é a certeza daquilo que cremos e ela é a perfeição em si, então nós temos que ter certeza daquilo que a gente, né? Sabe o que a gente está fazendo, a gente tem que ter certeza daquilo que cremos. Voltando ao que eu estava falando, música, se nós somos músicos, nós desenvolvemos esse ministério. Exemplo, se nós temos uma revelação de cura em um momento de ministração, nós estamos desenvolvendo pastoreio. Se nós temos, através da ministração da música, uma revelação futura, sobrenatural, nós estamos desenvolvendo a profecia profética. E se nós não temos nenhum nem outro, é só música. Uau! Aí volta para lá, para trás de novo, e vem para frente. Então, assim, eu posso desenvolver diversos trabalhos a partir desse ministério? Pode. Vai ficar cansativo para você. Você vai ter que se redobrar trabalhando na igreja, desenvolvendo, sim. Mas eu acredito que esse tipo de pergunta não deve existir para nós cristãos. Porque se você sabe qual é o seu chamado, que é ter um relacionamento com o Senhor, a sua vocação vem logo em seguida. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais você desenvolve poderosamente, profundamente a sua vocação. Helena, essa parada aí que você falou pode fazer muitas coisas, né? Mas não precisa, né? Eu sou o cameraman, não precisa aparecer. Essa parada de desenvolver muitas coisas, você acaba se envolvendo em várias paradas na igreja, você se sente até bem fazendo isso. Mas pode entrar aquela parada que a gente vive conversando muito da gente não fazer com a excelência que deve ser feita. Se é uma parada que, tipo, é pra alguém tão especial como Jesus, né? Que a gente não tá fazendo pra gente se mostrar ou pra algo assim. A gente tá fazendo, né, pra a gente mostrar o que é o reino, na verdade. Então eu acho assim, se a gente tá fazendo um monte de coisa, mas nenhuma com excelência, não tá valendo a pena. Então é muito melhor você fazer uma coisa, sabe, que Deus te direciona a fazer, e você faz essa coisa com excelência, do que você acabar fazendo um monte sem isso. E é isso. Então deixa eu falar uma aqui, falando ainda sobre chamado e sobre propósito. Eu vou falar algo para você que ainda não descobriu o seu propósito, o seu chamado, ou para você também que já descobriu. Isso aí é para todo mundo. Marcos 16:15. Esse é o chamado de todo cristão. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Acabou. Tá bibleiro pra caramba, hein, parceiro? Tive que estudar, né, pra chegar no nível desses caras aí, meu irmão. Quer descobrir o dom natural? Começa a trabalhar fazer as coisas na igreja, pô. Se começou trabalhando uma coisa, você achou que não é legal, pede liberação do seu líder, vai para outro Mas tem ambiente. gente que vai fazer tudo e não vai achar nada. Ah, porque vai não está achar. perguntando a pessoa certa. Vai achar. Tem gente que, assim como tem gente que nunca tem uma igreja como lá. Pode não aceitar o Aí que é achou, diferente. mas que vai achar, vai. É porque o cara acha que o chamado dele é para ser líder, velho. O cara quer ser líder de qualquer jeito, o cara vai arriscando até chegar. O cara não entende que às vezes o cargo dele, a função dele, o chamado dele, como a gente viu de alguns caras que andaram com Cristo, pô, os apóstolos, todo mundo achou o quê? Que os 12 tinham que ser pastores, líderes. Mas não, teve uns aí que escolheu a função de diácono, cara. Ou foi o chamado, ele entendeu que era o chamado dele cuidar da igreja. O chamado dele era para cuidar, apresentar aquilo tudo ali para a galera quando chegasse, o templo está pronto. Mas todo mundo acha que porque ele andou no meio dos 12 lá do lado de Jesus, ele tinha que ser o pastorzão da parada, tinha que ser o Pedro. Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3. E não é essa a parada. Cada um vai ter o seu e tem que aceitar, velho. Fazer com excelência sempre e
dentro daquilo que não só foi chamado, né, Léo, mas naquilo que te traz prazer também fazendo a obra de Deus. Lá na igreja tem um ministério lá que é zeladoria. Meu irmão, eu nunca vi os caras tão felizes de limpar a igreja. Os caras limpam a igreja com alegria, os caras lavam o banheiro, os caras no final do culto ajeitam a cadeira. É zeladoria. E para você entrar para aquele ministério ali, tu vai entrar numa escala porque tem muita gente fazendo, todo mundo quer fazer. E não é para se mostrar. Quem é que leva banheiro para se mostrar? Não dá, né? Falta quanto tempo aí, Del? Falta 7 minutos. Então, pessoal, a gente vai dar uma pausazinha. A gente vai voltar numa pergunta do pastor João. Vou deixar vocês pensando aí, vou falar a pergunta só para começar a cuca funcionar. Minha digital já foi. A próxima pergunta que vai ficar para a volta depois dos comerciais já ouvi falar sobre livros que foram retirados da Bíblia. Eles existem mesmo? Na volta a gente vai comer uma paradinha ali, porque tá todo mundo já meio tonto. E a gente já volta, valeu? 10 minutinhos. É só botar um álcool em gel na mão. 10 minutos.